Fica com a gente está tentando entender aí se vem algumas mudanças na lei do trabalhador, naquilo que garante o direito do trabalhador, porque parece que no Brasil o único que tem direito são os parlamentares, que tiram aquilo que é o nosso sustento para bancar algumas regalias na vida deles, e aí ainda a gente tem que falar, sim, senhor doutor, né? Por isso que a gente trouxe hoje o juiz federal do trabalho, o doutor Marcelo Garcia, para orientar você a não se deixar passar para trás. Tem que aprender e compreender qual é o seu direito para correr atrás do seu mesmo, né, Luquinha? Do seu dinheirinho aí, né? Cuidar bem na hora de votar, né? Na hora que a gente vota, a gente pode mudar esse país, né? Doutor, tem uma pessoa na linha que não quer falar o nome, é uma querida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda, qual que é a sua pergunta? Então, eu trabalho já vai fazer 4 anos em transporte escolar. Só que eu não sou registrada e eu queria saber qual é o direito. Primeiro você tem que ser registrada, porque senão você perde tudo. Você não vai conseguir nem se aposentar, minha linda. Não é isso, doutor? Se você trabalha com habitualidade para esse mesmo empregador, ou seja, você trabalha vários dias da semana prestando esse serviço por esses 5 anos, você tem direito a ser registrada como empregada para ter o recolhimento previdenciário, que é fundamental para computar o seu tempo de serviço, ter o direito a férias, 13º, não é? a toda a proteção social. Esse é um direito inalienável, né, do trabalhador. Agora, vai aqui uma dica, antes do Luquinha entrar com a pergunta aí que tem no Facebook. Toda pessoa que trabalha sem carteira assinada é a mesma coisa que um voo cego, pior que o paraquedas do cara que não abriu. Se você não tiver a carteira assinada e tem medo de perder o dinheiro que você recebe mensalmente, faz a denúncia no Ministério do Trabalho. A denúncia pode ser anônima, pelo menos para o Ministério do Trabalho sair da cadeira e ir até essa empresa para garantir o seu direito, entendeu? Solange, a nossa querida pediu para não falar o nome. Ela quer saber se existe um limite de duração aí na jornada de trabalho, que diz que ela tem extravasado de 10 a 12 horas todos os dias. E se tem algum descanso entre um dia ou outro de trabalho, que ela diz que às vezes sai às 10 da noite e às 8 da manhã ela já tem que estar lá trabalhando. Eu fico extremamente preocupado com as situações. Não, isso acontece, infelizmente, com uma habitualidade maior do que se espera. O limite legal é de 8 horas. A lei diz que, de forma excepcional, o trabalhador pode prorrogar as horas normais de trabalho, por isso que chama de hora extra, que não é a hora normal, ela é extraordinária, né, em até 2 horas. 2 horas no máximo? Em 2 horas no máximo. Em situações de estado de emergência e tal, admite-se, mas aí de forma excepcionalíssima, até 12 horas. Mas isso em situações muito especiais. Normalmente apenas 2 horas por dia. E entre o final do trabalho de um dia e o início do trabalho no outro, tem que ser respeitado um período de descanso de 11 horas. 11 horas. Então, se você deixar de trabalhar meia-noite... Só às 11 horas. Só às 11 horas você pode retomar no dia seguinte. Se não fizer isso, ou seja, mesmo sem trabalhar, tem que ser recebido esse horário como hora extra. Então, okay. se saiu meia-noite e voltou às 9, não respeitou 2 horas aí, 2 horas extras tem que ser pago. Mesmo não trabalhando. Mesmo não trabalhando. Não respeitou, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vem com uma notícia que eu fiquei de cara no camarim quando o doutor passou pra gente. Aqui existe, né, a Justiça Federal do Trabalho, que está ameaçada de fechar as portas porque não está tendo repasse de verba mínima para manutenção. Você acredita, Luquinha? Ai, meu Deus do céu. Isso vai prejudicar quem, no final das contas? Eu e você, viu, gente? É muito triste. Tem uma pessoa na linha, é o nosso querido Ismael, né? Oi, Ismael, boa tarde. Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, amigo? Amigo, trabalhei numa empresa e essa empresa deu de falência para nós e não pagou a gente. Quero procurar para o juiz. Eu trabalhei da empreiteira Misel e também Tenaz. Eu também prestava serviço para a Petrobras. Ela deu de falência, não pagou a gente. Quer perguntar para o juiz. A Petrobras tem que pagar a gente?
Eu acho que sim. Eu, Solange, como direito, acho que é corresponsável, mas vamos ver pela lei, né? A gente vai voltar àquele assunto da terceirização. Que, infelizmente, esse exemplo que você está dando é o que a gente vê todo dia, várias vezes, lá na Justiça. A responsabilidade da empresa tomadora do serviço, ou seja, no seu caso, a Petrobras, é uma responsabilidade que a gente chama subsidiária, não é? Então, não havendo pagamento pela devedora principal, quem tem que efetuar o pagamento é essa responsável subsidiária. A Petrobras. Né? A Petrobras. Que está envolvida até o pescoço nesse escândalo aí do Petrolão, né? Então, a gente reza para que dê tudo certo aí para aquelas pessoas que dependiam desse serviço, viu, Luquinha? Mudar um pouquinho de assunto aqui, porque é férias e a revisão aí do seu carro é muito importante para você viajar com segurança. Sim. Então, tem dicas mais que importantes também aí da Tony Veículos para garantir a sua segurança aí de toda a família na sua viagem. A Tony Veículos é a maior loja de carros do Vale e vai te dar dicas sobre quando fazer a revisão do seu carro. As revisões preventivas devem ser feitas a cada 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Alinhamento e balanceamento a cada 10 mil quilômetros. Substituição das velas a cada 20 mil quilômetros. Substituir o fluido de freio a cada 20 mil quilômetros. Manutenção e higienização de ar-condicionado a cada 10 mil quilômetros. A Tony está há 35 anos no mercado e conta com um showroom para mais de 200 carros distribuídos em mais de 2.500 metros quadrados, com a maior variedade de veículos da região e um dos maiores do país. Venha conhecer. Estamos na Avenida Nelson Dávila, 1752 Centro. O telefone é 12-3512-1111. Tony Veículos, a maior loja do estado. Muito legal, né? O Luquinha falou bem, para viajar com segurança. Bom, agora sim a gente vai dividir aquela informação que eu passei há pouco para vocês aí. Eu e o Luquinha, a gente estava conversando, como a gente sempre faz, com o nosso querido doutor Marcelo Garcia, juiz federal, no camarim. E ele falou, Solange, o governo federal tem que passar verbas para que a gente possa continuar trabalhando. Justiça Federal do Trabalho, aqui em São José dos Campos e a nível nacional. O que acontece? O governo federal não está fazendo nenhum tipo de investimento e não está repassando dinheiro, inclusive, para pagar a luz. Ou seja, houve já uma redução no horário de atendimento da Justiça Federal aqui em São José dos Campos, que atende toda a região, por falta de pagamento de luz. Agora, se esse investimento não vier a nível de informática, que os processos são eletrônicos, ou mesmo para pagar os terceirizados, corre o risco de fechar a porta? Corre. Infelizmente, na votação da lei orçamentária, para esse ano, houve uma redução para a Justiça do Trabalho de algo em torno de 30% do valor que foi do ano anterior. Ou seja, não está computado a inflação, que é altíssima, não está computado nada disso. Então, de um ano para outro, houve a redução em 30% e para investimentos em 90%. Resultado disso, alguns tribunais importantes no país já estão sinalizando que o dinheiro acaba em agosto. Só tem para pagar, por exemplo, as empresas terceirizadas que prestam serviço até agosto. Isso vai levar ao fechamento ou à redução drástica no funcionamento da Justiça do Trabalho. Não é? Serviços como de limpeza, de segurança, tanto dos juízes, quanto dos servidores, quanto da população que frequenta os fóruns trabalhistas, ficará prejudicado porque não tem dinheiro para pagar essas empresas. Então, eu acredito que isso vai levar ou ao fechamento, né? Se não houver uma suplementação orçamentária, né, para cobrir esses custos básicos de funcionamento, ou então uma redução drástica no funcionamento da justiça. O impacto disso para a população da região? É muito grande, porque isso vai levar à paralisação completa dos processos. Ou seja, o trabalhador vai ficar à mercê da sorte aí. Com certeza. Mais uma aí do nosso governo federal, viu, Luquinha? Agradecer ao doutor por trazer essa notícia aqui pra gente, primeira mão mesmo, primeira né, mão, Solange? primeira mão. Tá isso na TV aqui regional. Obrigado mesmo, viu, doutor, por trazer isso. Bom, prestar atenção nesse vídeo aí que ele mostra um pedinte. Vou até pedir para a Gabi já colocar o vídeo em tela cheia aí pra gente. Ele se passava por deficiente físico.
Mas ele foi descoberto e desmascarado, na verdade, por um pedestre local, que estava olhando ali, vendo a movimentação desse pedinte, né? E ele expôs esse homem ao público. Você vê que ele começa a pôr a mão ali nas partes do homem, né? A gente não entende direito o que ele está fazendo, né, Sol? A gente acha até ele meio abusado, né? Mas aí ele toma coragem, o que ele faz, gente? Ele tira a calça do homem que estava em cima desse skate, a espécie de um skate, para provar que esse pedinte, ele tinha, sim, perna. Ele tava, olha só que espertinho e que malandro. Onde ele escondeu a perna? Você vai ver só, ele prendia. Foi até difícil tirar as calças. Imagina para pôr as calças, gente, como que esse homem merece dinheiro só pelas calças que ele põe aí, que Jesus, né? Olha ali, ó, Solange. Ele prendia a perna. E saiu, é tão burro que, em vez de tirar as pernas da cueca lá, sei lá que calção que é esse que ele estava vestindo, e sair correndo, ele sai correndo com o skatinho. Diz que ele movimentava perfeitamente a perna, gente. Isso acontece aqui, né? Com certeza deve acontecer no Brasil também, né? Também, né? Também. Criatividade. Gente que não presta em todo mundo, infelizmente, né? Agora, também, o que não tem que fazer, tem em todo lugar, né, gente? Que nem essa lápide aí que fizeram em formato de iPhone. Imagina você vai no cemitério e vê um iPhone, gente, parado ali. Já a gente explica pra vocês, tá? Não sai daí, não. Mas pode mandar recadinho que a gente faz questão de colocar aqui no programa. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Eu sou Ingrid e hoje eu vim mandar um beijo e falar que eu não perdo nenhum dos seus programas. Eu amo você. Beijo. Tchau.